Oi, gente, tudo bem? Eu vou esperar o Thiago entrar aqui para eu poder chamá-lo, tá bem? Olá, tudo bem? Deixa eu achar o Tia aqui. Olá, Tudo bom, Débora? tudo bem? Que prazer te ver. Também, também. Que bom a gente poder se encontrar finalmente. Finalmente, né? A gente tem se falado tanto, é um prazer vê-lo, viu? Tá me ouvindo bem? Tô. E aí? Aqui tá tudo certo também. Eu, você sabe, né? Sou péssimo nisso, é a primeira live da minha vida. Então, pode ser que eu não. Relaxa, tá tudo bem. Ajeita aí, se tranquiliza, isso, ó. Eu vou falar só agora, porque pela experiência de ontem, eu vi que uma hora é muito pouco tempo, e tá todo mundo entrando aqui, tá todo mundo querendo te ouvir, né? E então eu vou, primeiro, antes de tudo, eu vou dizer que tem sido o processo mais lindo em torno de um poeta e que presencialmente, se esse lançamento estivesse acontecendo presencialmente, ia ter aquele lance contigo do abraço, do beijo ali, dessa proximidade dessas pessoas, mas a gente não ia ter esses registros maravilhosos que essa rede linda em torno de você está fazendo. Então, assim, ó, é apaixonante. Cada leitura dos poemas é uma coisa linda mesmo, assim. As pessoas, ó, em torno de você é uma energia maravilhosa. Então, eu vou dividir com você, se você topar, hoje, ao invés de 3 partes, em 4, né? Bom, Falar um pouquinho sobre você e a apresentação do livro, tudo que você quiser. Título, temática, como se deu esse processo, a edição. Depois a gente já tem algumas perguntas para te fazer. Fora as outras perguntas que vão aparecer aqui, gente, se eu deixar passar alguma, repete a pergunta aí, que eu me atrapalho aí na hora da leitura, eu fico muito entretida na conversa. Um terceiro momento, para falar especificamente aí a respeito de novos projetos e de tudo mais, de poética, do que você quiser, na verdade. E o último passo aí, o último momento vai ser para leitura. E aí você pode escolher os poemas, você pode atender os pedidos aqui da galera, enfim, né? Você fica muito à vontade. É, fica muito tranquilo. Vamos começar? Tá mais tranquilo? Tá tudo certo? tudo certo, tudo certo. Eu tô com o meu Manda tranquilo bala, agora. então. Ai, que delícia, eu Se você também quero. aceitar Vou o pedir pro meu. Thiago Providencial pra mim também. Tá injusto. Gente, tá muito injusto. Ontem o Yuri tava tomando, a Mariana também tava tomando, amanhã ela já vai ter que. Você também, poxa, que delícia, né? Que momento feliz. Manda bala, começa a falar comigo. Fala um pouquinho de Bom, você. eu acho que eu vou começar. Você comentou do Yuri, da Mari, né? Falando um pouquinho sobre esse processo, né, que foi coletivo, né, do chamamento que a Urutau fez, né, em Curitiba, e que, em primeiro lugar, para mim é uma grande alegria que a gente possa estar nesse barco juntos, né, e juntas. A Mari, a Jéssica, Yuri, os demais livros estão sendo lançados, a gente acabou também criando, mesmo à distância, uma rede muito bonita nesse período. E não é à toa que todo mundo foi com os drinks. A gente, na verdade, combinou o que cada um podia beber aí. Pensamos que Com podia. muita safadeza, ninguém me chamou pra essa bebedeira aí. Essa parte a gente não te passou, essa parte do roteiro a gente não te passou. Mas a gente tem se aproximado, né? Ainda que com as distâncias de cautela, de precaução. Então, é muito bonito que o livro nasça com outros trabalhos, com outros projetos, né? Porque, bom, esse livro em verso, para mim, nunca foi um projeto, né? Ah, que lindo! Tá aqui, gente, tá aqui. Tá lindo mesmo. Tá bom o áudio, não? Tá bom, tá ótimo. Eu acho que alguém falou só para você mexer um pouquinho na câmera para não cortar Ah, teu rosto. deixa eu ver aqui. Isso, acho que um pouquinho mais para baixo. Você conseguir direcioná-la isso para mostrar um pouquinho do teu pescoço, aqui do teu peito. Tô muito coitado, né, gente? Eu falei que
eu tenho essas limitações. Não, o que estão chamando de lindo, eu pegava. Tá uma coisa assim, gente. Sossega ou faz pouco, gente. Ou faz ser sem vergonha, moçada. Tá, então arraso aí. No processo de receber umas perguntas antecipadas, tem algumas que acho que a gente não vai inserir aqui, né? Uma sobre se eu ia estar vestido ou não, e uma sobre como eu cuido do cabelo. Mas inbox, depois a gente pode resolver ambas. Justo, justo. Mas, bom, eu acho que a gente começa pelo começo, né? E falar um pouquinho desses enredos que levaram ao livro. Mesmo em tempos de pandemia, a gente tinha uma pergunta, eu digo a gente, porque minha irmã me ajuda muitíssimo, ela sim é a diva das redes, me ajuda muitíssimo nesse processo, e sugeriu que algo bonito de viralizar nesse período, né, tão virtual, seriam essas gravações, esses poemas, uma forma da gente cultivar esses enredos, enfim, esses laços, mesmo à distância. Então, você comentou desse processo, para mim foi uma surpresa também, tantos amigos, queridos, familiares, enfim, que toparam essas leituras, e uma surpresa, especialmente porque a gente nunca sabe como o poema ganha vida na boca das pessoas, que é o habitat natural dele, né? Eu acho triste do poema que nunca vai ser declamado, né? Que nunca vai ser lido em voz alta. Um pouco da história do verso, que tem a ver com a família de santo, minha família de santo, eu acho cruza com esse aprendizado, né? A ideia de que o axé está na fala, né? O ofó faz parte do encantamento, né? Um feitiço tem que ser dito, né? O encantamento tem que ser pronunciado. Não adianta ele estar no papel, não adianta a gente saber, né, toda a sintaxe dele e não conseguir entoar. Então, uma primeira questão, eu acho, são esses agradecimentos. Né? Agradecer a todo mundo que fez isso possível, agradecer a vocês da editora, foram muito sempre carinhosos nesse processo, muito cuidadosos. Agradecer a quem gravou nesse período os vídeos, né? Tão gravados, assim, tão guardados no coração. E eu acho que agradecer a duas pessoas, dois grandes mestres fundamentais também nessa obra, nesse trabalho, que são o Juan Flor, que me presenteou com a orelha, o texto da orelha do livro, e o Leonardo Bora, né, que é um amigo de longa data, também um amigo com mais do que um pé na barbárie ou na poesia, e que é um grande carnavalesco também. Né? Então, o Léo prefaciou o livro com a sensibilidade e a precisão das palavras dele sempre. Né? Talvez ele seja um dos amigos que de mais tempo conhece esse meu lado mais aquático, menos telúrico aí do universo, esse universo todo que ficava um pouco no armário, né? Que vocês estão ajudando a tirar. Bom, quanto ao nome, se eu tentar ser preciso na resposta, eu acho que eu não vou estar sendo sincero. Né? Um verso surgiu como uma proposta realmente em suspenso, em aberto. Esse título, né, eu vi que as pessoas leram de distintas formas, né, como inverso, como universo. Eu penso que ele está aí para isso mesmo. Esse N, tanto na matemática como, né, nos idiomas bantus, né, quimbundo, kikongo, falam dessa abertura. Então, esse N no livro, que também estrutura as 4 partes do próprio livro, é uma tentativa de abrir, né, ou de produzir, eu acho, alguns deslizamentos no signo. Enfim, eu tenho pensado nesses tempos, eu nunca imaginei que esses vários fragmentos de poemas iam se tornar um livro, e aqui vai outro agradecimento a outro amigo querido, Leandro Borzov, que foi uma das primeiras pessoas
a incentivar essa produção, né? E lá pelos idos de 2018, falou, reúna isso num livro, faça alguma coisa disso. Né? E até parece que deu certo. Alguém perguntou no, antes, né, durante o pré-lançamento, alguém perguntou quando você soube que tinha um livro. Eu não soube, eu não sabia. A Urutau que me contou que era um livro possível, né? Então, ele é o inverso mesmo de um projeto. Ele não foi um projeto. Tem um dos poemas dedicados à minha avó, Yoshi Hoshino, que era escritora também, e que diz isso, né? Diz que a gente não tem muitos projetos, nem planos. Ele não era um projeto, mas é mais da ordem do acontecimento, talvez, né? O que deixa as coisas mais bonitas, mais inusitadas. Eu nem imaginei que teria gosto ou vontade dos amigos, das amigas, de lerem alguns poemas específicos, tipo Casa Mater, que eu acho um poema um pouco angustiante, né? Mas o Diego topou fazer, a Estela topou fazer o poema A Partilha dos Céus, dedicado ao Santos Dumont. Eu não sei exatamente o que eu tinha na cabeça quando eu escrevi dedicando algo ao Santos Dumont. Não é uma coisa que eu faria hoje, mas é o poema mais velho que tem o livro mais antigo, deve ter uns 12, 13 anos. Naquele momento, na minha cabeça, fazia sentido. Como ela está em Paris, do lado do Bagatelle, onde teve o primeiro voo do Santos Dumont, ela topou e foi lindíssimo. Então, na verdade, para mim, tudo isso está sendo uma grande descoberta, né? E essas leituras são o que mais me agradam. Porque, bom, para explicar um pouco, né, como, pelo menos na minha cabeça, em algum momento, se podia estabelecer alguma ordem nesse mundo tão fragmentado de textos que eu fui compilando. Ele está dividido em 4 partes, né? A primeira parte chama Ingangas, né, que diz respeito, que é um termo que se refere a espíritos, forças, entes cósmicos, né, divindades Banto, da tradição Banto, a qual a minha casa de Candomblé se filia, né, integra essa nação de Candomblé. Meu pai de santo, querido, Baldino, foi um dos que topou fazer uma leitura. Eu não esperava, mas ele topou. Quem conhece ele sabe, a gente não esperava, mas ele topou as câmeras. E então, devo muito a esses enredos, que são parte da matéria-prima do um verso. O segundo, digamos assim, eixo do livro Ancestros. Na verdade, ele começou a se organizar, eu acho, como uma série de textos aí, né? Nesse conjunto de poemas Ancestros, como a gente batizou primeiramente. O Léo lembra, eu partilhei com ele isso lá atrás, há muitos anos. Aí estão as histórias de família, né? Talvez eu deva começar por elas. Do lado da minha avó paterna, Yoshi Hoshino, a poesia, a arte, a escrita já estava na família, mas de uma forma um pouco enigmática. Eu digo enigmática porque foi algo que ela desenvolveu só no final da vida dela, ou numa idade mais avançada, com certas limitações da própria dinâmica familiar, das circunstâncias de ter muitos filhos, de estar casada. Então, parece que foi uma vocação para a qual ela não pôde, talvez, dar ou levar as últimas consequências. Eu até separei aqui, a título de curiosidade, um dos livros dela, e é muito interessante pensar que é uma vocação enigmática ou codificada na nossa família, porque ninguém sabe o que está escrito nesse livro. A gente nunca conseguiu traduzir os livros da minha avó. Então, num japonês muito formal, muito culto, então em kanji, enfim, é um projeto nosso de família fazer isso, mas o que eu consegui ter acesso, né, foram talvez as gravuras que ela fazia e
a gravura que fecha um verso, né? E que de alguma forma conecta, talvez passado, presente, para futuro e ancestralidade, é essa gravurazinha, né? Que está na última página do livro, então é uma herança dela. Eu não cheguei a pedir, mas espero que ela me conceda essa licença e que eu não esteja violando nenhum direito autoral também, espero. Mas essa imagem, então, é uma herança que a gente traz, né? Ela também era pintora. E agradeço muito a minha prima, Raquel Rochino, uma grande artista que eu admiro muito, que foi quem possibilitou a digitalização e a reformulação num modo mais atual dessa imagem, né? Do outro lado, né, a mãe da minha mãe, amanhã é aniversário da minha mãe, inclusive, minha mãe Virgínia, diz que não pode cantar parabéns antecipado, mas eu deixo o registro para ela. A mãe dela, Maria Luísa, que nasceu no Rio Grande do Norte, né, na cidade de Patu, também é uma inspiração de outra natureza, de outro teor para o livro, né? Um dos poemas é dedicado a ela também, o Retirantes Repentes. Ela sempre dizia que os verdadeiros poetas estão nas feiras, estão nos mercados, são os poetas de cordel. Eu acho que tem alguma coisa, se tem alguma intertextualidade nesse poema, Retirantes Repentes, que a gente pode ler no final, pode ser para ler no final, com o Patativa do Assaré. Ela sempre dizia que o maior poeta do Brasil é Patativa do Assaré. Então, tem algo aí dele, talvez nessas toadas, né, nessa ideia dos repentes e dos retirantes, né? Algo que eu tenho refletido que conecta, talvez, faz o casamento entre esses dois lados da família, né, essa linhagem materna e paterna, são as diásporas. São essas viagens, né, oceânicas, no caso dos meus avós que vieram do Japão, meus avós paternos, e retirantes, no caso da minha avó e da família da minha mãe. Então, essas são as duas colunas, ou os dois fundamentos, assentamentos principais de um verso, ancestros e engangas. Mas tem outras duas seções, que, digamos assim, são bem experimentais para mim. Uma é Antropos, que é uma sessão dedicada a dedicatórias. Enfim, são alguns poemas para figuras que talvez nunca se reuniriam numa mesma mesa, como Maria Bueno, que é uma santa popular incrível aqui de Curitiba, e o próprio Santos Dumont. E uma última sessão, Angustos, que são versinhos angustos tanto no tamanho, né, são muito pequenos, quanto no sentimento que eles me remetem. Basicamente são poemas ligados a amores fracassados. E aí a gente não fala muito disso, né? Tem que guardar algum segredo. De novo, fica para as conversas inbox pós-live. Mas ele está, de um modo geral, o livro organizado assim. Eu, de novo, nunca pensei nisso como um projeto, né, desde o início, mas acho que alguma costura aí talvez tenha sido possível. A costura era o ofício da minha avó Maria Luísa, da minha avó materna. Então, espero que ela tenha me deixado alguma coisa disso, mas sempre os bordados, né, tem aí pontas e fios soltos. Devo ter deixado muitos. A história da avó é incrível. Tem várias pessoas aqui que já se propuseram a traduzir, então não vai ser um problema. Tem um monte de gente. Eu conheço alguém, eu conheço outro. Tem um monte de gente. E sobre o título, especificamente, aqui, o Thiago pronuncia de uma forma como o inverso e eu pronuncio como o N-verso de multiplicidade, né, nesse tom. Então, essa coisa do título
é uma sacada mesmo, né? De dar esse tom e dar, né? E é bacana. Eu escutei ele falar outro dia, eu falei, mas o título não é esse? Eu fiquei pensando, eu falei, não, mas pode ser também. Então é maravilhoso. Agora que você falou um pouquinho do livro, das divisões, de toda a parte, a última parte dos Amores Fracassados é a minha parte favorita. Mas não vamos Sério? entrar em. Não vamos entrar nessa. É verdade, é a minha parte favorita, assim. Eu tenho ali nossa, é muito interessante. Mas vamos deixar, né? Alguém falando, adoro o título. Putz, o título é realmente muito bom. E agora, se você me permitir, eu vou fazer aquelas perguntas que já vieram previamente, pode ser? Talvez eu não faça em formato de pergunta, mas eu te falo os tópicos do que já mandaram, do que apareceu, para você ver se dá para a gente esquematizar nesse sentido. Então, assim, ó, aqui a gente tem uma pergunta muito interessante que fala sobre o processo de criação e depois a segunda pergunta já fala se envolve um pouco de solidão, né? Se é um processo muito solitário. Então, assim, eu acho que dá para unir essas duas perguntas e eu acho que você já pode falar um pouquinho sobre isso, né? Pelo que você me contou, fico feliz de saber que tem quem prefira os últimos poemas, os poemas dos amores falidos. Porque não é a minha parte preferida, porque eu Normal, lembro né? deles. Mas, Lógico, né? mas talvez nesse sentido, né, a solidão seja uma boa matéria-prima, já que você gostou deles, uma boa matéria-prima para poemas, né? Eu, particularmente, compartilho ou compartilhava até esse coming out público desse lado poeta agora, compartilhava muito pouco, né, esse trabalho. Compartilhava com meus irmãos, em primeiro lugar, meus primeiríssimos leitores foram meus irmãos, né, até porque a parte que primeiro foi estruturada, organizada, foi a de família, né? Então com alguns primos, algumas primas, e poucos amigos que eram cúmplices desse mesmo vício, desse mesmo gozo estranho de escrever, né? A primeira vez, na verdade, que eu ouvi publicamente um poema foi da Camila, né? Camila Paola, a Cami Ngoma, que fez um vídeo lindíssimo, que eu fiquei apaixonado, do poema sobre Iroko, né? Do poema Canção da Diáspora. Foi a primeira vez que eu ouvi. Foi num seminário sobre povos de terreiro, nós estávamos juntos, e imaginei que se a gente não foi totalmente, ou não foi tão vaiado naquele dia, mais pelo talento dela do que pelo meu, obviamente, então dava para talvez compartilhar com uma audiência mais ampla. O processo de criação, eu nem talvez chamaria de criação, eu prefiro ver como, porque nada disso são histórias só minhas. Eu prefiro pensar como uma forma de transversalizar esses enredos pessoais. Pessoais, mas que envolvem muita gente. Né? Da essência do enredo que ele fala de relações. Então, é uma tentativa de dar, talvez, outra cara, outro formato, ou de pessoalmente lidar com esses fios soltos. Por exemplo, no caso das minhas avós, né, essas vocações talvez um pouco frustradas. Minha avó materna sempre dizia que quase tinha se juntado a um bando de cangaceiros quando era jovem, na fazenda. Talvez ela quisesse, talvez, né, no fundo, tem uma vocação cangaceira ou nômade que ela não pôde levar às últimas consequências. Então, transversalizar essa história é talvez imaginar quem teria sido ela, o que ela teria podido fazer se escolhesse esse caminho e não o outro. Não o caminho de São Paulo que ela acabou tomando. Da mesma forma, minha avó paterna, né? O que seria sem essa viagem, né? De vinda ao Brasil? Enfim,
talvez seja pensar um pouco ou tentar ficcionar essas outras histórias. Sempre quando eu começo a escrever, eu acho que o gatilho, porque isso é um pouco de obsessão, a gente tem os gatilhos, né? São imagens ou datas especiais ou alguns ritos. Tá, vai, momento de confissões, né? Acho que é um pouco para isso. Por exemplo, Miramar. Miramar é um poema que nasceu de uma fotografia que meu irmão Matheus tirou e que ele também gentilmente cedeu para a contracapa do livro. A gente estava em Havana e num dos últimos dias na cidade, um dos últimos dias em Cuba, na verdade, a gente viu uma santeira toda de branco saudando a praia, logo do nosso lado. Ele conseguiu capturar de costas essa imagem, eu amo essa foto, e achei que depois ela merecia. Miramar era o bairro onde a gente estava hospedado lá, era essa praia, mas também o ato de veneração dessa santeira, e acabou acontecendo um poema daí. Né? Ao Mar é outro poema. Né? Minha irmã não sabe, talvez ela descubra hoje, mas esse poema nasceu com uma foto que ela tirou no momento em que eu estava triste, não tinha dado certo um caso. Eu estava sentado em umas pedras, nem lembro que praia que era, sentado em umas pedras, assim, pensativo, e depois eu vi a imagem e falei, nossa, que pessoa desconsolada, né? Essa pessoa não sabe se vai, se fica, o que faz, tá entre se lançar, né, a escusa e a recusa, e no final das contas essa pessoa não faz nada, é só em si mesma, né? Ela só fica ali em si mesma. Então, pelo menos em si mesmado, o que eu podia fazer era isso, né? Era escrever um poeminha sobre. Mas outros têm a ver com datas. Dandá é um poema dedicado a Oxum, da minha madrinha, e foi feito no aniversário dela. A Siwaju foi feito por conta de um 23 de abril, dia de São Jorge. Canção da Diáspora nasceu depois de uma experiência muito bonita que foi participar de um assentamento de Quitembo, de uma divindade do candomblé, da festa que se seguiu, o levantamento do mastro, enfim. Acho que, enquanto processo, o que basicamente o som, né? Enquanto processo, eu me fio ou me pauto muito mais, acredito, não sei, né? É quem lê que vai dizer, mas acredito que muito mais em ritmo e sonoridade, e o resto vem depois. Né? E o conceito vem depois. Eu penso que esse N que a gente vinha falando, ele é muito divertido por isso, né? Porque ele desestabiliza um pouco o signo. Né? Eu acho que o trabalho, talvez, da poesia em relação à prosa, que em parte nos aprisiona muito, né, o modo da prosa, esse daquilo que a Lélia Gonzalez falava que pode ser um português, né? Quando ela dizia que o português não fala nem desbunda, do verbo desbundar, né? Talvez o trabalho da poesia sobre a prosa seja esse de uma abundância de sentido, de uma inundação, de um desbunde mesmo, né? Ou de botar o significante para trabalhar, né? E não ser refém do significado. Eu acho que essa abertura, esse deslize, é o que o N, né, matematicamente falando de N possibilidades, nos permite. Né? E é o que eu, enfim, se eu tenho alguma intenção com esse trabalho poético, talvez fosse essa, né? A de contaminar universos, né, de sentidos, em princípio, inversos para eles. Né? E por isso
E por isso não pode ter nota de rodapé, eu acho. Por isso não tem que ter uma decodificação dessas palavras que estão em Yorubá ou desses termos em Kimbundu, em Kikongo. Eu acho que é exatamente isso. É permanecer no poema uma lembrança de que nós não podemos acessar todo o sentido do mundo. De que ele é maior que a gente, de que a gente não é dono da linguagem, né? E nem daquilo que a linguagem tenta representar. Algo como, se eu pensasse no modo da prosa, né? Foucault diria produzir um curto-circuito nos dispositivos, né? Ou Viveiros de Castro, que eu tenho usado muito na tese, chamaria desse contágio que a gente consegue na tradução fazer às vezes de sentidos que estão na língua de origem sobre a língua de destino. Se é para atrair alguma delas, que seja a língua de destino. Então, não sei, né, se tem algo aí que consegue se conectar, se consegue se contaminar, está na minha cabeça, acho que é pelo tempo de pandemia, né? Essa categoria acabou nos contaminando também, mas tem algo que consegue se contaminar nesses contatos entre universos simbólicos. Eu acho que isso tem que continuar ressoando, né? Deixado em aberto. O último poema, que é Nó Destro, ele fala bem, eu acho, da dificuldade, não que ele fale bem, ele fala precisamente, talvez ele fale mal, mas ele fala precisamente, eu tentava falar, desse trabalho difícil, que é de fazer amarrações, né? De conseguir a destreza de um nó bem dado entre palavras, que as tornem inteligíveis, que as coloquem de um modo coerente, mas sem perder o que elas podem ter de flutuação. Então, eu acho que esse trabalho, que eu aprendi no candomblé, uma amarração, né? Essa amarração, ela tem que dar espaço para as duas coisas, né? Significado e significantes sem colocar nenhum refém do outro. Eu vou falar especificamente dessas notas de rodapé que você, né, comentou. Realmente elas não fazem a menor falta, porque de repente você se depara com um estranhamento que de repente não é mais, e parece que a gente vai tomando uma nova língua, né? A gente não domina nenhuma, e de repente se torna uma nova língua dentro desse livro específico, e aí a gente cria uma compreensão outra, né? Uma coisa muito bonita. Essa leitura é realmente muito bonita. Bom, mas não vou me alongar, porque senão não vai dar tempo. Temos mais duas perguntas. Eu tô amando, eu prefiro te ouvir, Débora. Pode continuar. Não, mas ninguém quer me ouvir. A gente quer ouvir você, porque não tem nada que eu possa dizer agora que, assim, todo mundo que está aqui, quando receber o livro, vai ter, assim, vai ter esse momento de leitura e vai se deparar com essa sensação mesmo de dominar uma nova língua. Não é porque eu desconheço aquele termo que aquilo não faz sentido, muito pelo contrário, começo a criar vários sentidos. Então, todo mundo vai se deparar com essa sensação, eu tenho certeza. E as outras duas perguntas que vieram, falaria sobre as suas leituras outras, né? Que tipo de leitura você faz, e fala um pouquinho sobre pesquisa também. Então, assim, se você quiser falar sobre isso, vai ser super bacana. Eu acho que vale a pena. Eu estou vendo aqui que Miriane Figueira, uma amiga querida, comentou algo. E eu acho que foi ela que fez essa pergunta capciosa sobre pesquisa e a relação da pesquisa com criação e como é que dá tempo de fazer tudo isso. Eu acho que dá tempo de fazer tudo isso se, de algum modo, você colocar uma para trabalhar em favor da outra. Né? Digamos assim, o modo da prosa e da poesia trabalharem juntos. Né? Eu comento isso porque minha analista, na última sessão, comentou, cá entre nós, sobre... Ela é muito boa, também posso passar o contato depois no inbox.
comentou sobre uma entrevista do Morin esses dias e eu fui ler. E ele fala exatamente sobre viver no modo da prosa ou no modo da poesia e o quanto, para a gente que está tão aferrado ao modo da prosa, esse momento de suspensão das certezas, esse momento da pandemia é tão difícil. Né? E talvez a poesia seja um respiro possível, ou a arte em geral, para esses tempos, né, covídicos. E eu comecei a pensar de que modo, né, a partir da pergunta da Miri, de que modo esses modos na minha vida andavam conversando ou não. E comecei a perceber que um pouco hoje do que eu faço na tese, por exemplo, a pesquisa da tese, acaba ressoando temas da poesia. A poesia, de algum modo, prefigurou, prenunciou, adiantou temáticas que, no modo da prosa, demoram mais tempo para cair na nossa ficha. Então, eu acho que esses três processos hoje, o processo de pesquisa, o processo de criação e o processo analítico, né, se conversam muito. Vários dos temas dos poemas são temas do divã, quando eu deito lá e começo a falar, me pego falando sobre o tempo, por exemplo, né, uma questão que pega muito para mim, que está no poema Que Tempo, ou às vezes me pego falando sobre a tese, enfim. Né, certamente a falta de notas de rodapé, né, e de explicações nesses textos, né, vão ser condenados pela BNT, mas tudo bem, né, a gente não está também trabalhando nesse modo com os poemas, mas em termos de referências, eu brinco com esses modos da prosa e da poesia, porque, na verdade, eu sempre me pensei como um sujeito muito mais da prosa. Eu não sou um leitor assíduo, vou fazer uma confissão terrível também aqui, eu não sou um leitor assíduo de poesia. Né? Tenho poucas e poucos poetas que me acompanham sempre, mas com esses eu sou muito leal, tento ser muito leal. Alguns, talvez, seja um pouco vexatório dizer aqui, mas eu era muito jovem, acho que na sexta, sétima série, né, sei lá quantos anos a gente tem nesse período, 11, 12, não sei, 13, algo assim, eu chorei lendo Os Lusíadas. Imagina, hoje eu penso, mas né, uma coisa tão colonial, né? Será que eu era tão colonizado assim? Né? De algum modo, todos somos um pouco. Né? Mas talvez era o embalo, talvez tivesse algo, hoje eu vejo, de muito marítimo, de muito oceânico ali, né? Que depois aparece nos meus poemas, eu acho, em alguns deles, como a calunga, como essa passagem do mar. Né? Talvez algo ali dessas navegações, algo menor, diria o Deleuze, né? No sentido de que esses que navegavam, né, estavam entre um limiar de soberania e pirataria, né, quer dizer, nunca era certo que eles iam voltar, nunca era certa a lealdade para a coroa, na verdade eles eram aventureiros, não eram exatamente batedores coloniais, ou necessariamente podiam talvez escolher entre uma dessas variações em algum momento. Né? Tristemente escolheram a vocação colonial, mas isso me lembrou, por exemplo, no processo psicanalítico, de redescobrir o meu avô materno. Acabei lembrando, algo um pouco recalcado nas memórias da família, que ele foi um marinheiro, né, que ele foi marujo, na verdade. Então, talvez existam vasos comunicantes entre todos esses modos da vida, ou da prosa, ou da poesia, ou da própria análise, mas eu já me perdi, tá vendo? A livre associação é um risco. Eu, então, me considero um leitor muito mais assíduo
de prosa, né, do que de poesia. O que é um problema, né, porque é ridículo, de vez em quando eu choro lendo teoria, choro lendo uma outra etnografia, por exemplo. Mas também tenho referências na poesia, para mim, indeléveis. Hoje eu não choro mais com Camões, nem com Augusto dos Anjos, como antigamente, mas com a Cora Coralina, com a Cecília Meirelles, né, com outras referências. Mas eu acho que as principais referências de um verso mesmo, ou o N-verso, ou o universo, ou o inverso, são os versejos de caboclo, que a gente canta ou escuta no terreiro, os oriquis, dedicados aos orixás, né? Esse trabalho da louvação, né? As cantigas de santo. Eu lembro muito de um vídeo em que pai Euclides Talabian, um pai de santo muito importante no tambor de Mina do Maranhão, recitava todas as folhas sagradas, ou várias folhas sagradas do candomblé, como um poema. Folha sagrada encontrada aqui, deu força negro para resistir. Era uma coisa maravilhosa. Eu pensei, nossa, se algum dia chegar perto disso, estaria ótimo. Zifio, por exemplo, é um poema, talvez disso, né? De uma mistura de lições do terreiro, de admoestações do meu pai de santo, do pai Malaquias, do Preto Velho, que era da minha avó, para quem esse poema está dedicado, né? Com quem minha avó trabalhava. As intertextualidades são essas, né? Embora tenha um pouco de Gonçalves Dias, claro, né? Na canção da diáspora, Manuel Bandeira no Doce Doce, acho que Bilac até no Dumont. O Dumont é complicado. Mas, enfim, são referências de universos que podem, em algum momento, talvez, se conectar e, quem sabe, até se contaminar, né? Essa conversa de 1 hora só é muito pouco tempo. Não dá, não. Esse negócio tá errado. Não tá certo. Antes que a gente parta, eu nem te deixei falar mais nada, né? Eu guiei e falei, não fala mais nada, só isso. Mas antes que a gente parta para um último momento aí de leituras, eu vou chamar o Thiago para te dar um oi, né? Afinal, é seu editor, foi ele que escolheu o teu livro. E depois a gente vem para o finalzinho para essas leituras, se for do teu agrado. Claro, tá bem? Claro. Tudo bom, Xará? Tudo bom, Xará? Que bom te conhecer. Prazer é todo meu, querido. Como que você tá? Tô bem. Agora melhor, né? Que abri um vinho branco aqui. Aí a gente já, como diz o meu sócio, abre o chácara na porrada, né? Abre o chácara, nem que seja na pé na porta. Sim. Querido, não vou tomar muito tempo da sua live, porque tem pouco tempo aí, e eu acho que tem leituras para fazer. Eu queria parabenizá-lo pelo livro, ele é belíssimo. E fazer um pequeno comentário sobre o título dele e sobre a escolha do seu livro, né? Acho que em 98, eu sou velho, né? Então, acho que lá em 98, 97, eu fui para uma exposição na Bienal que tinha como temática, acho que Oswald, se não me engano, chamava Só Antropofobia nos Une. E quando eu tive contato com o seu material, eu tive um pouco dessa impressão, dessa coisa antropofágica em você, né? De você pegar diferentes relações ali, tanto da matriz africana, quanto das tuas histórias familiares, e criar, e é belíssimo. E eu acho que, mais do que também justo, fazer um comentário específico, porque esse livro eu que selecionei, só que eu selecionei com uma ajuda, que foi da Beatriz Guimarães, que depois revisou o seu livro, né? Porque ela também está dentro desse universo que você passeia, né? E ela que me deu uma ajuda ali, porque, embora o editor ele passe por vários assuntos, quando a gente não tem um conhecimento muito profundo sobre algo, é bom a gente pedir ajuda mesmo, né? Então ela também foi uma leitora, foi uma das primeiras leitoras do seu livro, que depois foi revisora também, né? Então parabéns pela publicação, que seja lindo. Eu estou aqui louco com as etiquetas para enviar os livros para você assinar. Tá me dando um trabalho lindo, na verdade, porque é lindo ver tantos leitores aí, sabe, pedindo o livro, e é um processo bonito, né?
Então, obrigado por tudo, pela paciência conosco. E agora eu vou deixar vocês seguirem com a live. E uma coisa que eu não falei até agora também, que eu venho esquecendo, de agradecer profundamente a Débora também por esse processo todo, que ela está fazendo as lives e eu fico de espectador ali assistindo. Tá uma delícia mesmo, viu? Obrigado, Thiago. Obrigado a vocês demais. Eu sempre agradeço a Débora e agradeço muito a você. Aliás, toda a equipe da editora foi surpreendentemente carinhosa, afetuosa e primorosa no trabalho. Eu só tenho a agradecer demais, demais. Imagina, querido, aqui a casa é tua, tá bom, querido? Obrigado, obrigado. Um beijo. Bom, enquanto Débora retoma, eu não posso deixar de falar de um enredo, já que o Thiago tocou no ponto, antes de partir talvez para essa parte final, que é com a Beatriz, né? A Bia foi um encontro cósmico, cosmopolítico. Eu não sei se vocês devem estar acompanhando, não sei, na Urtal vocês sabem disso, mas ela foi muito mais do que uma revisora. A gente se encontrou aí em caminhos, numa certa irmandade no próprio Axé, né? Ela acabou sendo uma das leitoras, na verdade, a primeira a gravar do livro o poema dedicado a Ogum, a Seu Aju. Então, Bia, se estiver por aí, um beijão. E é incrível que a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas já deu um match maravilhoso, o santo já bateu. Ela tá online, tenho certeza. Olha lá, tá ali, ela tá. Ela entrou logo no comecinho. Acho que antes de começar, ela já estava esperando por essa live aí. Ela tem acompanhado esse processo todo. Ti, lê pra gente. Eu tô totalmente perdida no tempo. Eu sei que de repente eles nos derrubam, mas eu acho que a gente tem uns 10 minutos. Então, assim, escolhe um poema pra gente. Eu nem vou dizer escolhe o preferido, porque você já falou qual é a sua sessão que não te agrada muito, mas não sei, escolha um poema pra gente ter a tua. Temos 12 minutos, ó, o Thiago tá aqui me informando. Pra você ter, né, pra gente ter a tua interpretação aí desse poema. Tá bom. Essa tecnologia, ela é maldosa, né? Ela derruba mesmo a gente. Bom, como eu falei dele, né, no começo, talvez leia esse, se der tempo, o Retirantes Repentes. Eu gosto muito dele. É um poema dedicado a Maricota, a minha avó, Maria Luísa Maia Rocha. Camila foi quem gravou ele. Perdão. Ela foi uma das primeiras leitoras dele, né, e ela gravou o poema da outra avó materna. Então, como esse já está gravado, eu vou ler esse que ninguém gravou. Eu não sou, gente, o melhor dos leitores, enfim, de poemas. Eu sou super envergonhado, até foi uma ótima estratégia essa de chamar outras pessoas, mas vamos lá. Né? Tomar um gole de água, vai. Vai lá. Tentar chegar mais perto, porque para falar alto, né? Retirantes Repentes. Confesso-me bisneto do régio avô cangaço. Nas minhas veias correm, de cana por melaço, ressacas de pedregulho, sargaços dons de estilhaço. Correm as provas dos esbulhos, testemunhos de homicidas. Correm as rinhas de galo, suas pústulas feridas. Correm rimas de repente, resvalando repetidas. Correm sementes de ódios entre famílias antigas. Correm encantarias e despachos de mandingas. Correm rescaldos de banzo vertidos em negras cantigas. Correm 1000 biografias. Fui cariri e feiticeiro, senhor de casas e engenhos, segui Antônio Conselheiro, a benção do padre Cício tomei-la no Juazeiro. Mesmo desperto sonho, com a muito santa aroeira, com mandacaru silvestre, pé de palma forrageira, quebra-bucha, chique-chique e o tombo da juremeira. Minhas árvores genéticas, pau-brasil vermelho sangue, cajueiro de Natal, a risófora do mangue, cerejeiro oriental e o pinheiro dos caingangue, aqui já mais para a região sul. Cada ramo um desatino, dos Bruto Maia, tocaia, dos Agripino ladino, dos Azevedo, o segredo, em todos eles degredo, em todos eles destino. A sina soa a voz do sal, sua atávica bravata quer fazer-se ouvir afoita,
Quer fazer constar em ata plebeia jurisprudência que desconhece gravata. Ouço como de arrebate, sem licença, sem maneiras, o tropel em disparate, o tinido dos vaqueiros, campainhas de mascate e o ranger dos bagageiros. Ouço o berro da masmorra de Maria da Fonseca, torturada na gangorra de uma corte portuguesa, por 10 anos sem desforra, por 10 anos indefesa. Ouço o disparo de tiro de amostragem de bravura, pistola mocada debaixo da pilha da rapadura, comício de hasteamento do mastro da ditadura. Ouço o arado da miséria na boca do estômago, antes que a farinha silencie os famintos retirantes, um pau de arara empolera involuntários feirantes. Da patu dos potiguares, onde vingou maricota, sossobram na desmemória, guerreiros de terracota, os filhos do pó sem glória, paridos pela derrota. Seus sertões não viram mares, nem mares serão sertão. As velas sobre os altares aguardam Dom Sebastião e novas epistolares, de quem largou para São Paulo. É um pouco da história da minha avó. Eu ia dizer algo, mas assim, todo mundo já disse, é lindo, é impressionante, a sonoridade, não tem nem como, não cabe nenhum elogio que eu diga aqui que não esteja escrito aí. Imagina. Que é uma delícia, é uma delícia. Lê mais um. Temos tempo? Temos tempo? Tomara que sim. Bom, Se por acaso, olha, teve uma coisa que eu não falei, é melhor eu falar, que todos os livros que forem comprados, eu vou falar até hoje, porque eu não falei durante a live, então todos os livros que forem comprados hoje, viu, pessoal, eles vão ser autografados pelo Thiago. Eu esqueço de dar essa informação, eu quero tanto ouvir que eu esqueço. Então, pessoal, hoje, quem fizer a compra hoje, porque essas etiquetas que o Thiago falou, elas vão ser produzidas, e aí tá em tempo desse autógrafo, desse poeta lindo, lindo de morrer. Aliás, é o cara mais elogiado da... Olha, eu ia dormir com uma autoestima depois dessa live imensa. Lê mais um, Tia. Quanto dá? Dá, lê mais um, Tia. Escolhe mais um. Então eu vou ler um outro que não foi gravado, que é um dos primeiros dessa série mais atual, de 3, 4 anos de poemas que formam um verso. Ele chama Tudo que a Boca Come, e são, digamos assim, conselhos de uma ebome, que eu ouvi certa vez, né, sobre a vida no candomblé. Santo também come. Exu é santo, mas nem tanto. De santo só leva o nome. De tudo que a boca come, come Exu. Carne, azeite, farinha e ainda mais. Uma vez, dizem os antigos, até os próprios pais. Se cozido, se morno, se cru, e no baridiô a boca coletiva, prova de cada axé um quanto. Sangue, suor, saliva. Cada prato tem sua bula, seu fundamento, seu encanto. Lá do tempo dos tataras, do negro malê, negro banto. Na nossa nação haja gula. Gamela vazia não para, que a fome do mundo é urgente, e a sangria desatada. Desde que me entendo por gente, do buru é que a tudo sara. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco que se tem serve. Caruru é de lei, manjar doce, só conto porque tu é bem precoce, aí é que a festa ferve. Acarajé, hambúrguer de africano, na mesa do ebê, só um pano arriado sobre a de Cissa. É tudo comida mestiça do ABC da minha avó. O molocum de feijão fradinho, às vezes é o mesmo acuzinho que faz um cheiro gostoso que só. O que mata a fome dá sede. E tem otim, se leva pede. Mas coitado de quem faça troça. Olha, o sistema aqui da roça de quase nenhum trelelê. Eu pouca coisa sei por mim. O mais que a lembro foi assim. No bater do Pajubá, feito agora. Quem bem ouve, menos chora. Então escuta essa velha ebome, meu filho. Santo também come. Isso foi um alerta para mim uma certa vez. Esse filme é incrível. E para que a gente não seja... Eu, por mim, eu veria a leitura do livro todo e a conversa, então, se prolongaria, porque eu fiquei com milhares de curiosidades a respeito do que você contou. E acho que foi, assim, uma das conversas mais seduzentes de todas. Mas, Ti, como a gente tem pouquíssimos minutos, então eu vou deixar você dar seu recado final, né, pra gente ir. Acho que em um outro momento a gente pode marcar uma outra live, porque é uma delícia te ouvir. Imagina, eu que tô adorando, não sei se é a bebida ou se é você, mas acabei ficando à vontade até demais com o tempo, né? O tempo, ele que nos persegue, né?
Bom, eu talvez não tenha muito para dizer além de agradecer, né? Agradecer a vocês, agradecer a toda a equipe, agradecer a quem está aí nessas lives, a minha primeira, estou sendo desvirginado em Instagram hoje, né? E no Morgia Literária, ainda por cima. Dizer que aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi justamente o nascimento de um novo poema. Né? Então, quem sabe, né? Daqui a mais 10 anos, 12, que foi o tempo para reunir esses, né? Não sai alguma coisa nova, mas é um poeminha madrugueiro, saiu de madrugada, e ele acabou sendo batizado com o nome do livro. É um poema que não está no livro, como o nome do livro, um verso. Né? Não sei se dá tempo de ler, mas enfim, ele acho que só fala um pouco sobre esses dois modos. Tem tempo? Se tiver, eu tento ler. Ele é curto. Leia. Se cair, gente, desculpa, mas vamos ouvir tudo que der. Leia pra gente. Mas é que foi bem um poema. Acho que eu tenho que dedicar esse poema ao Urutau, então, porque é o trabalho de vocês e toda essa mobilização que acabou gerando ele. Né? Ele chama em verso, então, e fala um pouco dessa dificuldade de traduzir ou de colocar, né, em palavras. Como se ousasse pensar a fresta da madrugada e ao salto a greta por peripécia se resvalasse. Como se festa fosse vendetta, fosse caçada, que incendiasse toda a palhoça em ruborescência. Como se roça fosse o avesso de gente grande, mas gente fosse da mesma alçada do arremedo. Como se verso fosse só prosa que não se expande, o inverso, prosa, fosse só verso que não se rende. Eu fiquei pensando o quanto esse negócio de lançar livro parece coisa de gente grande, né? Mas talvez seja o inverso disso. Né? Porque grande eu não sou, certamente. É imenso, não é só grande, é imenso, é imenso. Olha, é lindo esse poema. Vou pedir para você enviar para gente por escrito, para a gente deixar na página registrada, porque é lindo. E eu queria agradecer, avisar todo mundo que está aí daqui meia hora a gente tem outra live, que é da Marbecker. Por favor, volta então. Agora eu vou preparar a bebida, porque não é possível, estou achando isso tudo muito injusto. E a gente se fala mais. Espero que os nossos caminhos aí continuem se cruzando inúmeras vezes. Mesmo. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Até. Espero que vocês tenham curtido.